Hoje, conversando com você sobre o entre guerras e reflexos no Brasil atual. É engraçado, né? Porque política mexe com a gente, né? Tem tanta coisa que a gente quer discutir, quer falar, quer levantar. Não tem como. Política é um assunto absolutamente empolgante mesmo. E a gente vê, você diz, a Revolução Russa, ela começa a mexer com o mundo inteiro, reflexos no Brasil. O que aconteceu no Brasil, então, nesse período, logo depois da Primeira Guerra Mundial? Nesse período entre guerras e que daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente está hoje, reflexos na situação atual. Eu gostaria de destacar, na verdade, três grandes momentos posteriores ao fim da Primeira Guerra Mundial, que vão marcar e reorganizar a política e a economia brasileira, antes mesmo de entrar na questão do que os reflexos na atualidade. Primeiro, são os movimentos de 1922, que são bastante complexos, tanto do ponto de vista cultural, político e até econômico. 22, a maior marca desse período é o movimento tenentista. É um movimento de jovens militares que contestam o modelo de política brasileira. Então, esses jovens, além de serem contestadores, revolucionários, eles vão criar condições para se pensar mudanças futuras. O Partido Comunista, como o Mauro bem clareou, né, outro momento específico desse ano, que tem uma importância muito grande para a política brasileira. Mas eu vou ficar um pouco mais no tenentismo. O tenentismo, ele se prolonga de 22 até 27, e ele cria uma estabilidade política no Brasil. Só que essa estabilidade não foi suficiente para derrubar um modelo. O que vai ser suficiente para derrubar esse modelo? É a crise econômica de 29. A quebra da Bolsa de Nova York, em 29, ela possibilitou repensar o Brasil. Então, a partir de uma crise econômica que o Brasil estava vivendo, junto com a estabilidade política que o tenentismo criou no Brasil, nós vamos sofrer a Revolução de 30. A Revolução de 1930, para mim, é a segunda grande marca desse momento. 1922, 1930. Então, em 1931, começa, né, uma projeção de um novo Estado, de um Estado que passa a ser reorganizado de acordo com as novas demandas. Que demandas são essas? A crise do sistema oligárquico, que é a chamada política do café com leite, né? A deficiência, né, desse modelo e a necessidade de se pensar a centralização política. Então, dentro dessa característica que nós chamamos de crise do sistema liberal ou do liberalismo, né, mundial, começa a aparecer matizes de um pensamento autoritário que são influenciados pelo fascismo italiano, que já está atuando na Europa, e o nazismo alemão, que começa a aparecer e influenciar também os outros países, principalmente na América. Então, a partir daí, nós podemos projetar que o Estado se reorganiza de acordo com essas novas demandas, e em 37 implanta o Estado Novo, que é um Estado autoritário. Essa dinâmica entre o liberalismo e o autoritarismo, segundo alguns discursos, ditadura, eu fico meio preocupado às vezes em usar certos termos, porque eles demandam de uma conceituação mais profunda. Então eu prefiro usar um regime autoritário. Essa transição do liberalismo para o autoritarismo, no início dos anos 30, vai marcar uma projeção da necessidade de um Estado se repensar, se reorganizar. Então, acho que essa dinâmica vem acontecendo até os dias atuais. Ela vai se projetar mais para frente. Mas isso eu deixo para o Mauro pensar mais um pouco. Eu vou tentar dar um corte nesse planejamento histórico, para a gente tentar verificar as aproximações ou distância entre o que nós temos hoje e o processo anterior. Perfeito. De 17 a 39, da Revolução Russa, depois do final da Primeira Guerra até 39, o início, o planeta, politicamente, ele passa a viver um confronto entre, de um lado, o socialismo, o dito socialismo,
ou socialismo real, e de outro lado, o capitalismo. Né? Quando vai mais ou menos na década de 50, próximo de 60, começa a se desenvolver a chamada Guerra Fria, que coloca esses dois blocos em confronto. Essa perspectiva política de Guerra Fria, de um lado o comunismo, de outro lado o socialismo, que também está, o capitalismo, que também está se expressando aqui no Brasil, e por isso as reações militares, as interrupções militares que nós vamos observar no Brasil, ao final do governo Vargas e depois ao final do governo do Jango, 64, ela é cortada, esse confronto ele é quebrado em 89, com a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim significa uma quebra nessa ruptura, uma quebra nessa perspectiva de polarização, capitalismo e comunismo, e socialismo, digamos assim. Em 2001, aí já nos Estados Unidos, com a queda das torres gêmeas, há um outro processo diferenciado. Você tem elementos no mundo contemporâneo atual, no mundo político, que se expressam ainda em relação às relações político-eleitorais do passado. Entretanto, hoje você vive uma conjuntura que ela muito menos é a conjuntura desse período entre guerras, da disputa capitalismo e socialismo, porque você já não tem mais uma referência de expressão como era a União Soviética, e você tem hoje muito mais esse confronto que você observa no mundo do Oriente Médio, na sociedade islâmica, digamos assim, onde nos últimos fatos, a gente vem observando com bastante atenção na mídia. Sem dúvida. Então, hoje, a política, ela é menos o reflexo, a sociedade é menos o reflexo desse mundo entre guerra e mais o que vem ocorrendo de 2001 para cá. Perfeito. E a gente percebe, quer dizer, hoje a gente vive aqui também uma questão de uma crise econômica mundial, né, que ela também acontece e ela tem influenciado e mexido com todos os países. O Brasil não fica isento disso, apesar de muitas vezes ter se dito, né, que o Brasil ele passa pela crise mundial sem ser afetado por ela. A gente sabe que isso não é verdade, ele faz parte disso de uma maneira forte. A gente tem os movimentos internos aqui no Brasil, embora de uma forma diferenciada, mas a gente começa a perceber o jovem brasileiro também se movimentando, o brasileiro aí se insurgindo contra questões de, eu não gosto muito da palavra, mas vou usá-la também, de opressão, de um autoritarismo que ele existe também na nossa política atual. Algumas similaridades, né, naquele período que a gente pode estabelecer para o período atual, sem contar a questão da política café com leite. Mas, Celeste, me perdoe, mas esse insurgido jovem, ele já não está considerando mais essa perspectiva que nós estamos tratando aqui. Concordo. Esse jovem hoje por exemplo, as manifestações de julho do ano passado, julho do ano passado, elas não eram manifestações que tinham de um lado simpatizantes do socialismo e de outro lado simpatizantes. Eram insatisfação em relação à sua vida, ao que está ocorrendo no Brasil. Sem dúvida, eram menos políticas, digamos assim, né? De ideologias políticas. Esta relação. Ou seja, ele quer ter direito a se transportar a preços razoáveis. Ele quer uma educação de qualidade, ele quer uma saúde. Ele observa uma Copa do Mundo e os gastos que foram feitos e não encontra essa mesma referência na sua vida diária. Perfeito. Então, ou seja, esses reflexos que a gente pode encontrá-los, eles são mais tênues hoje do que já foram anterior a 2001. São muito mais tênues. E é uma insatisfação que está muito mais próxima do que é a qualidade de vida desse jovem, das perspectivas futuras na saúde, na educação. Quais são? O que esse jovem pode esperar daqui para frente, para o futuro dele? Certo. Bom, eu vou voltar à política café com leite e vou te dizer por quê. Eu acho que é importante a gente levar uma coisa em consideração, que eu vou ser sincera, eu amadureci para esse aspecto tarde, né? Eu não vivi manifestações na minha juventude, muito pelo contrário, né? Elas eram extremamente reprimidas. Bom, nós na política café com leite, né, nós tínhamos os partidos republicanos
mas eram partidos republicanos estaduais. Então, todas as articulações eram feitas entre os estados com não vou dizer apoio, não é bem a palavra, mas com a ciência do governo federal. Então, se baseava, a política café com leite era uma troca e uma articulação de interesses daquele período. E o que é interessante notar é que o Partido Comunista, ele vai ser o primeiro partido que vai procurar uma expressão nacional. E ele vai ter um vínculo não mais desses partidos que eram, claro, oligárquicos, né? E sim, é um partido que ele vai surgir num ambiente em que o brasileiro, que aquela sociedade brasileira da época, estava não só procurando as questões de comunismo ou capitalismo. Não acredito, me perdoem se eu estiver errado, que se tinha essa maturidade que a gente hoje tem pelo estudo. Mas tínhamos sim pela busca dessa própria melhoria que nós encontramos no jovem hoje. Então, existe uma questão aí que, estudando um pouquinho lá atrás, a gente vai entender que essas reivindicações, elas permaneceram. A minha provocação é um pouco nessa linha, porque se antes se faziam as manifestações muito mais sob a titularidade ou sob o pano de fundo de um partido político, de uma ideologia política, hoje isso vem mais forte, trazendo a qualidade de vida, a necessidade do povo, que, na minha opinião, também era o que perspassava quando se trabalhava ou se colocava a questão política. Porque hoje qual é a ideologia que se tem nos partidos políticos? É uma mistura tão grande. A gente já não sabe mais o que cada partido efetivamente defende como bandeira popular ou não popular, democrática, socialista. A minha sensação é que se tem uma grande mistura, uma grande confusão e que cada um defende aquilo que é muito mais seu interesse do que Como é que a gente escolhe um partido político hoje? Eu diria assim para você, observando melhor, há sim uma divisão claramente ideológica. Obviamente que ela está mais diluída, né? Mas há partidos claramente, sem citar referências e nomes, há partidos claramente de cunho profundamente ideológico. E há partidos que se apropriaram do debate ideológico e empregaram uma perspectiva pragmática de atingir o poder a qualquer custo. Ou seja, eram partidos que não muito tempo atrás vinham com um discurso ideológico e que atingem um determinado patamar nas referências políticas de poder e hoje esquecem esse discurso. Mas há partidos, claramente, porque senão a gente vai achar que todo mundo é igual. E não há diferenças políticas acentuadas. Muitos dos debates que esses partidos ditos ideológicos trazem, eles já estão presentes lá atrás. De 17, os movimentos sociais, as greves. Em 17, 18, 19, até 1931, as mulheres grávidas trabalhavam até o momento de dar à luz. Crianças trabalhavam nas fábricas. O horário de trabalho era de 16 horas. Sábado e domingo, nem pensar, trabalhava-se o sábado o tempo inteiro. Não tinha aposentadorias, as férias eram de 15 dias, não haviam férias. Ou seja, o que nós temos hoje, as conquistas que você tem, que nós trabalhadores, que todos nós temos hoje, são conquistas adquiridas lá atrás, fruto dessas lutas de trabalhadores que fizeram com que nós chegássemos ao patamar que nós chegamos hoje. Sem dúvida nenhuma. Eu gostaria de complementar o que o Mauro está falando, porque essa questão da intensificação dos movimentos políticos e dos ganhos sociais dos trabalhadores, tem que ser vista com muito cuidado. Por quê? Se nós temos lá atrás, né, na criação do Partido Comunista, que, teoricamente, é um partido com o objetivo de defender uma causa do operário, né, está vinculada, né, a uma ideia nacional, mas até onde esse partido atuava efetivamente? Ele pouco atuou no Brasil por conta de estar colocado na ilegalidade a quase todo momento histórico, né? Então, ele teve pouca participação. Agora,
o que tem maior referência é a relação do Estado com os ganhos sociais. Né? É a partir de 31 que o Getúlio Vargas, à frente do Estado brasileiro, vai ceder, né, os benefícios sociais. Ele vai ceder com o interesse de desmotivar, desmobilizar os movimentos sociais brasileiros. E ele vai atuar principalmente como tutor. Ele vai fazer um controle, né, social dos trabalhadores, e ele traz os trabalhadores para a sua causa. Então, até hoje, o Getúlio Vargas é reconhecido como pai dos trabalhadores, pai dos pobres. Né? E eu acho que hoje um elemento muito importante nos dias atuais para pensar a intensificação ou a reorganização dos movimentos sociais é a internet. Sem né? dúvida. A facilidade de mobilização através das redes sociais. Que tem se demonstrado efetivo e agregador, né, capaz de disseminar com uma velocidade extraordinária ideias, conceitos e transformar realmente provocando atitudes diferenciadas nas pessoas. Gente, eu já preciso dar uma paradinha de novo, tá? Vou para o intervalo e volto já já e a gente pode começar a fazer aí um paralelo, mesmo no nosso momento atual, legados que permanecem desse período e que hoje a gente pode perceber e que a gente não pode deixar de atuar sobre eles para que, de fato, eles continuem sendo motivos de crescimento do nosso país e que eles continuem se refletindo positivamente na nossa sociedade. O que é que a gente tem que cuidar para não se perder, porque, de repente, ao longo da história, coisas vão ficando para trás. Né? Me surpreende que, dentro dos discursos políticos daquela época, um dos discursos muito fortes eram a educação, promessa de uma educação positiva, vibrante, e até hoje parece que isso não sai tanto do discurso dos nossos políticos. Intervalo. Cabeça pra cima.